Estamos no ar com mais um episódio do Empreende Investcast, com mais uma história empreendedora aqui da nossa região. Hoje eu estou aqui com o Paulo Baltokoski. Isso aí. Foi. Empresário, produtor de conteúdo de análise política para YouTube, Instagram, TikTok. Pelo que eu vi, mais de 300 mil seguidores, somando as três redes sociais, mais ou menos isso? Dá uns 560 mil, mais ou menos. Tem um bom público, né? Graduado em arquitetura, pós em arquitetura de interiores e MBA em vendas. Paulo, mais uma vez, é uma honra ter você aqui. Como eu já te contei nos bastidores um pouquinho, como eu te conheci, cara, tu acha um baita de referência na parte de análise política e comentário de política ali, sensacional sua colocação, então é uma honra, não esperava que uma pessoa tão genuína fosse aqui da nossa região. Eu fiquei, literalmente, quando eu descobri que você era daqui, eu fiquei espantado e volto a repetir, né? Quando eu vi que você começou a me seguir, meu Deus, para mim foi, só faltou estourar foguetes, porque foi sensacional. Então, mais uma vez, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui. E me diz, quem que é Paulo? Bom, primeiro que a honra é minha de participar do programa, fiquei muito feliz com o convite. E eu espero que alguma coisa do que eu diga aqui possa servir para ajudar alguém que está assistindo, né? Quem é o Paulo? Cara, eu sou o pai do Vicente, marido da Victória, filho do Paulo e da Silvane. A parte profissional você já falou aí, e em relação a esse reconhecimento, para mim, parece que ainda não caiu a ficha disso, sabe? Para mim é tudo muito recente e às vezes as pessoas vêm e me falam coisas como você me falou aqui, e para mim nem faz sentido porque eu não me vejo dessa forma ainda, sabe? Mas basicamente é isso. Eu trabalhei por muitos anos, trabalhei com topografia, foi meu emprego principal, de onde eu me sustentava com isso. Depois quando eu estava me formando ali, já comecei a trabalhar com arquitetura, atuei alguns anos, uns 4, 5 anos como arquiteto. E recentemente eu abandonei completamente essa área. Eu vim mantendo em paralelo com a produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo vinha sendo um trabalho extra, mas as coisas cresceram muito mais do que eu esperava, deram um resultado muito melhor do que eu esperava, e aí chegou um momento que eu tive que decidir entre os dois, porque não tinha como conciliar. E aí eu simplesmente deixei de lado a arquitetura, pensei assim, dentro da arquitetura eu sou só mais um, e na produção de conteúdo, pelo que eu estou vendo feedback do público, eu consigo um destaque a nível nacional. Então, não tinha como eu não escolher por esse lado. Além disso, bateu muito mais com aquilo que eu sonhava para a minha vida, sabe? Se encaixou muito melhor. E em paralelo a esses empregos que eu tive, eu quebrei vários outros negócios. Eu já fiz trufa para vender, eu sou instrutor de Muay Thai também, já tive academia de artes marciais que depois precisei fechar, antes da pandemia ainda precisei fechar, já fiz curso de coach, já tentei várias coisas e nenhuma deu certo. Mas hoje estou aqui, estou vivo. Que sensacional. Mas vamos lá, vamos pegar pelo início. Então, tu atuava como topógrafo, isso, né, que fala? Isso. E ali, trabalhando como topógrafo, que você conheceu a arquitetura. As coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu comecei a arquitetura, eu escolhi quando eu estava terminando o ensino médio. Precisava escolher alguma coisa, chegou o momento dos vestibulares, eu não tinha certeza do que eu queria para a minha vida. E aí eu escolhi fazer arquitetura, porque pensei em alguma coisa na área de construção civil, cogitava em engenharia, mas naquele momento a arquitetura parecia mais vantajosa. Aí eu comecei a fazer faculdade de arquitetura e no mesmo ano eu comecei a trabalhar com topografia. Foi uns 7 anos mais ou menos trabalhando com isso. E aí, antes mesmo enquanto eu ainda trabalhava com topografia, eu já comecei a fazer projetos e tudo mais. E aí segui nesse rumo fui fazendo essa transição para a arquitetura. Tinha empresa de arquitetura até pouco tempo atrás, como eu falei, precisei fazer essa transição, né? Isso que eu ia ter que questionar. Mas tinha negócio próprio. Então, você estava cursando faculdade, formou e abriu o teu próprio escritório de arquitetura. Isso. Até abrindo um aspas aqui, olhando o teu conteúdo e tudo,
eu posso dizer, eu achava que tu tinha feito direito, essa área física não tem nada, literalmente uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O que você faz hoje e tudo. Eu achava que tu era formado em direito, advogado, algo do gênero assim. Jamais esperava também um arquiteto. Mas vamos lá, então você chegou a ter o escritório de arquitetura, seu mesmo. Já gerava conteúdo ali dentro? Não gerava? Já. Eu comecei a fazer vídeos sobre arquitetura. Isso 2020, mais ou menos, eu acho. 2019, 2020. Fazendo vídeos sobre curiosidades de arquitetura, sabe? Na verdade, eu comecei... Os primeiros vídeos que eu fiz foi quando eu era criança ainda. Devia ter uns 12 anos, jogando bola. Eu descobri o Movie Maker no Windows e fiz uns vídeos jogando bola em casa. Inclusive, ainda tem esses vídeos aí escondidos no YouTube. Eu não vou falar o nome, porque eu não consigo mais apagar. Não vou falar o nome do canal, mas ainda tem aí no YouTube uns vídeos meus jogando bola. Porque o sonho era jogador de futebol. Quando criança, sim. Mas depois, na adolescência, isso foi mudando, sabe? Aí, tanto que o conteúdo político mesmo foi muito por acaso. Porque quando eu conheci a Vitória, que é minha esposa hoje, ela me falou, inclusive, que ela não gostava de conversar sobre política. Eu falei, eu também não. Não gosto de conversar sobre isso, tá louco? Eu gostava de acompanhava, sabe? Comecei na época ali do impeachment da Dilma, que eu comecei a acompanhar mais, me interessei. Mas não de conversar sobre isso. Foi muito por acaso que eu comecei. Bom, então você abriu o teu escritório, ao mesmo tempo você tinha a escola de Muay Thai até 2020. Veio a pandemia, tu trouxe que já teve que fechar a escola Muay Thai. Por causa da pandemia? Não, foi antes ainda. Foi antes, porque eu chamo de academia, né? Mas era basicamente uma sala onde eu tinha todos os equipamentos para várias artes marciais. Aí eu que dava as aulas de Muay Thai, tinha um professor responsável, né? Mas eu já tinha graduação ali para ser instrutor. E aí eu negociei com outros professores de karatê, jiu-jitsu, etc., para eles darem aula ali. Só que chegou num ponto que se tornou insustentável. Eu percebi que eu estava tirando o tempo do trabalho principal que eu tinha para ter que ir lá limpar a academia, organizar e tudo, e não estava dando um retorno que valesse a pena. Daí eu fechei ela, depois continuei mais um tempo dando aulas ainda, só que em outros lugares. Aí eu pagava para dar aula só pelo espaço no tempo da aula, sabe? Aí veio a pandemia. Como é que foi a pandemia para você? E nesse momento você ainda estava com o escritório de arquitetura? Não com o meu ainda. Tá. O meu mesmo foi, eu e o Bruno, era meu sócio, também arquiteto, nós ainda trabalhávamos em outra empresa, junto com outros profissionais. E aí foi em meio à pandemia que a gente resolveu, ainda trabalhando em outra empresa, a gente resolveu abrir o nosso escritório mesmo de forma virtual, sabe? Na pandemia? Isso, e inclusive... Inicialmente, a ideia era que a gente atendesse projetos só fora da nossa cidade, justamente para não se tornar concorrente do lugar que a gente estava. Só que aí depois a gente saiu e focamos só na nossa empresa. Mas desde antes mesmo de ter o próprio escritório de arquitetura, eu comecei a produzir conteúdo. Videozinhos super simples, tipo qual que é a diferença entre um telhado de platibanda e um telhado aparente, esse tipo de coisa. Foi o que eu comecei e... Eu comecei no Instagram e comecei no YouTube também. Conteúdo de arquitetura. Aí tá, passamos ao período da pandemia. E em que momento tu começou a criar conteúdo político daí? Eu comecei entre o primeiro turno das eleições e o segundo turno de 2022. Porque eu ainda fazia conteúdo de arquitetura, eu já estava fazendo, nós comentamos antes nos bastidores que eu fiz treinamento Dale Carnegie também, e fiz vários outros cursos relacionados a desenvolvimento profissional, depois eu acabei fazendo MBA em vendas também, mas foi antes disso eu comecei, além do conteúdo da arquitetura, a fazer alguma coisa sobre próprio desenvolvimento pessoal, sobre empreendedorismo mesmo. E aí chegou o período da pandemia. Comunicação também, principalmente. Já cheguei a palestrar sobre comunicação, antes do conteúdo de política. E aí chegou o período das eleições, eu nem tinha revelado meu voto, preferia manter isso no anonimato. Deu o primeiro turno, eu pensei, não é possível que as pessoas estão acreditando nesse tipo de coisa. Está aqui escancarado, só ninguém está mostrando. Certo. E aí eu resolvi começar a pegar alguns dados
coisas que estavam públicas lá, desde o site do TSE, coisas que estavam no YouTube, tirando provas disso e postando, sabe? Comentando sobre, falando, tá aqui, tá de fácil acesso, aconteceu isso. Então, falando isso na campanha, mas não foi bem assim, e comecei a postar vídeos assim. E aí, poxa, começou, tipo assim, desde o primeiro, segundo vídeo já deu um número de curtidas, compartilhamento, já muito mais que o dobro do conteúdo que eu fazia até então. E aí eu fui tentando manter isso, mas nunca foi o intuito de ter isso como profissão, sabe? Você trabalhava era uma rede social, a tua só, e você ia jogando, tanto de arquitetura, como um pouco político, ia usando tudo para uma coisa só ali dentro. Isso. E também, abrindo aspas aqui, vamos lá, você trouxe que a tua esposa lá não gosta de falar de política. Como é que foi para ela também isso? Como é que ela absorveu isso? Quando tu soltou o primeiro vídeo falando sobre... Sim. Quando eu comecei ali, a gente já tinha casado, já estava morando junto há algum tempo. E nesse momento aí a gente já estava compartilhando da mesma indignação. Ela não, até hoje ela não pode falar sobre isso porque ela trabalha trabalha no Sicredi, né, na sede administrativa que tem lá na nossa cidade. E em função disso ela não tem que tomar cuidado com os posicionamentos que ela faz publicamente. Mas já compartilhava da mesma indignação que eu, então eu sempre tive apoio desde o início. Principalmente depois que ela foi vendo que estava dando resultado, porque ela já me apoiava antes, todas essas tentativas de fazer crescer conteúdo de arquitetura, depois sobre comunicação, desenvolvimento pessoal, ela sempre estava me apoiando. E o conteúdo sobre política foi o que realmente deu certo. E aí eu fui continuando, fui fazendo. Nunca foi o objetivo de fazer disso uma profissão. Eu fui fazendo pela minha indignação para fazer o meu papel de tentar conscientizar os meus seguidores ali daquilo que era fato e que eles tinham acesso para ver. Era essa a ideia. Passou o segundo turno das eleições e aí, com isso, pelo meu posicionamento, agora eu tenho conteúdo infinito, né, para mostrar o que acontece de absurdo no Brasil. Todos os dias tem coisa para mostrar. E você entende, Paulo, que o que você faz, ele, claro, gera resultado, enfim, e também teu negócio não é uma ONG também, né? O negócio tem que trazer algum certo resultado. Mas entre a arquitetura, o que você gerava de conteúdo para a arquitetura, o que você gera hoje dentro da política, o quanto ela influencia na vida das pessoas, o quanto você vem fazendo a diferença para muitas pessoas, né? Por mais que tenha informação lá, mas nós somos, entre aspas, ainda, no meu ver, analfabetos no sentido digitais. Seria um analfabeto digital, vamos dizer assim. Por mais que tenha a informação, mas não é tão clara, porque nós temos uma grande deficiência de interpretação também, né? Então, o que você faz, você interpreta muito melhor a notícia e tudo, então você faz o teu resultado, o teu crescimento, é porque está realmente influenciando nas pessoas, no sentido bom, né? De estar entregando, eu acho que é por isso que você está tendo todo esse reconhecimento, vamos dizer assim. Você tem toda a razão em falar sobre esse, dá para chamar de analfabetismo digital, né? Porque mesmo as pessoas que têm pleno domínio de Instagram, TikTok, YouTube, sabem acessar o conteúdo, ainda assim para essas pessoas não é tão claro a forma como eles podem chegar a determinado tipo de informação. Um exemplo, que foi uma das primeiras coisas que eu mostrei lá entre o primeiro e segundo turno. O TSE, né, que é quem controla as eleições aqui no Brasil, ele tem lá os dados de todos os candidatos, é obrigatório declarar tudo que eles têm, a lista de patrimônios, com os valores. E isso está lá, público, só que está muito escondido. Você não entra no site do TSE e ali vai aparecer para você uma chamada, descubra tais informações dos candidatos. Não, você tem que ir lá no divulguecand.com.br, alguma coisa assim, ir lá, achar o candidato, achar a eleição específica para o cargo específico, achar o candidato específico. Tem lá a opção, escondidinho lá, a lista de bens dele, e aí vai ter a lista de bens detalhada. Aí isso foi uma das primeiras coisas que eu mostrei, cara. Tal pessoa aqui está falando que ele é pobre e ele tem 7,4 milhões de reais declarado. Não é o Boulos. Não. Porque eu não sei se é fake, se é verdade, mas eu
eu acompanho o Pablo Marçal, né? E dele publicou, abrindo um aspas aqui na nossa conversa, ele publicou que nos últimos 2 anos o patrimônio do Boulos cresceu, sei lá, não vou lembrar agora, 220%, sei lá, cresceu um monte. Tipo, até então, eu lembro que para presidente ele tinha declarado um Gol, um carro só, tipo, era algo bem Sim. bizarro, né? Sim. Vamos dizer assim. Eu não posso fazer afirmações porque eu não quero processo do Claro. Boulos, mas eu afirmo com todas as letras que ele é um hipócrita. O cara, ele fala uma coisa no discurso, que ele faz na prática é outra. Ele é o cara que anda de Celtinha com um motorista particular. Completamente incoerente. Ele é filho de médicos, é filho de família de classe alta. E, bom, já que você falou na questão do patrimônio, é só chegar lá na última eleição que ele participou para deputado ou aquela para presidente, ver o patrimônio dele e comparar com o de agora, porque ele é candidato a prefeito de São Paulo, né? Vai estar lá no site do Porque TSE. tem que declarar tudo, né? Sim, é obrigatório declarar tudo. Essa questão de candidatura é muito burocrática. Você tem que... Eu nunca fui candidato a nada, né? Mas você tem que abrir um CNPJ para a tua candidatura, tem que abrir uma conta no banco específica para isso, tem que movimentar tudo por ali. Claro que tem muita gente que movimenta por fora, né? Porque não pode aparecer, mas aí é justamente para isso que servem as investigações. E aí, trazendo esse ponto, né? Que eu acho que é algo que tu tem que se proteger e se policiar de muito, né? Realmente, porque o que a gente vê várias pessoas públicas, né, que acabam soltando materiais e vem o processo, né? E tu, por enquanto, tá ileso. Até agora tá zerado. Olha, coisa boa. Mas é muito pela forma que você faz, o que eu vejo, né? Pela forma que você entrega, porque você realmente está pegando dados públicos, não está inventando, né? Eu acho que é por isso que, né? A não ser que, né? Enfim. Mas é um cuidado que eu tomo, porque, como você falou, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, tem muita gente que faz conteúdo, e eu não posso ser hipócrita de dizer, eu sou uma das pessoas que mais combate essa narrativa de que precisa combater as fake news no Brasil, precisa regulamentar as redes sociais. Para mim é um absurdo, não faz sentido nenhum. A única justificativa para isso é censura. Só que eu não posso ser hipócrita de dizer que as pessoas que têm o mesmo pensamento que o meu não espalham notícia falsa por aí. Tem muita gente que leu isso daqui, leu 10 aqui, já vai falar 20 nesse vídeo, quem viu aquele vídeo já vai compartilhar e vai acrescentar mais alguma coisa. E isso acontece em ambos os lados, esquerda, direita, PT, PL, PSDB, todo mundo faz isso. A política brasileira, tradicionalmente, é baseada em mentiras. Só que eu tomo muito cuidado para nunca fazer nenhuma afirmação que eu não tenho como provar. A grande maioria do conteúdo que eu publico, eu vou lá, extraio o recorte do vídeo para mostrar o que a pessoa falou e comento em cima daquilo. Ou então eu tiro lá uma notícia que fala sobre tal coisa e eu vou apresentar aquela notícia e falar, segundo essa notícia, segundo essa matéria, tal coisa, eu vou fazer minha análise em cima disso. Já teve coisas que eu fiz, por exemplo, em março, se eu não me engano, do ano passado, janeiro, perdão. Janeiro do ano passado, saiu uma matéria no Fantástico sobre o Palácio da Alvorada, que é onde mora o presidente da República e a primeira-dama. Aquele vídeo teu foi um dos vídeos que viralizou. Sensacional. Foi um dos vídeos que viralizou e foi um dos vídeos que eu investiguei por conta própria. Só que foi uma coisa super simples, sabe? Saiu a matéria no Fantástico mostrando o Palácio da Alvorada, estava lá a primeira-dama dizendo, sumiu isso, sumiu aquilo, não tem tal obra de arte. Só que a jornalista que fez, a pseudo-jornalista, não investigou, não conferiu. É a mesma pessoa que agora vive falando que ela tem contatos, tem segredos aí com integrantes do governo, tem informações exclusivas, mas ela não se deu ao trabalho de falar com o responsável pelo setor de patrimônio da presidência para conferir se tinha sumido ou não. Esse ano agora, não me lembro exatamente quando, saiu lá a notícia de que acharam todos os móveis que ela disse que tinha faltado. Mas lá naquela época eu só peguei a matéria do Fantástico, peguei um vídeo de 2018, que mostrava os mesmos ambientes, e comparei. Só isso. Tu traz o ponto lá que a Michele Temer, né? Achei Michele Temer. Não, Marcela Temer. Marcela Temer, né? Que ela tá andando lá no palácio, lá bem iluminado e da Janja não tá bem iluminado. Mais uma coisa que as pessoas usam naquela matéria do Fantástico especificamente, foi mais uma estratégia de manipulação, deixar o ambiente todo escuro, porque ele parece mais fechado, mais
mal cuidado, né? Hoje, a geração de conteúdo, Paulo, é só você ou tu tem uma equipe? Vamos voltar um pouquinho aqui também, né? E qual que foi o momento que você também... Aí, pra a gente seguir a linha, né? Mas qual o momento que você falou, não, opa, arquitetura, vou ter que deixar em stand-by ou deixo para lá? Não, o meu negócio agora é isso aqui. Isso faz sentido para mim, fazer conteúdo e estou tendo mais resultado do que a arquitetura. Sim. Que momento que você realmente deu esse estralo, vamos dizer assim, para te mudar? Não foi um momento específico. Foi um processo de transição. Eu estava trabalhando com arquitetura. Eu confesso que nunca foi aquilo que eu sonhei para mim, sabe? Foi uma profissão que eu escolhi porque era mais conveniente no momento, mas eu não me sentia feliz fazendo. E aí eu comecei a fazer o conteúdo sobre arquitetura, comecei a fazer sobre política, e quando isso começou a dar resultado, já foi começando a gerar esse conflito aí. Pô, isso eu gosto de fazer. Eu sempre me interessei em acompanhar a política, não gostava de conversar sobre ela. Não é uma coisa que eu vou encontrar, tipo, sair com a minha esposa lá, conheci ela naquela época, vamos falar sobre política. Não, falar sobre outras coisas. Mas eu sempre gostei de acompanhar e sempre gostei de produzir conteúdo. E aí comecei a fazer isso, mas ainda não gerava resultado financeiro. Mas eu fui mantendo. Conforme foi crescendo o resultado na produção de conteúdo sobre política, tanto em questão de popularidade, né, o número de seguidores, como consequência foi começando a dar resultado financeiro também. E aí foi passando, a arquitetura foi ficando para baixo, fui deixando de priorizar ela, mantive a sociedade com o Bruno, que era meu sócio, por alguns meses, sem eu estar atuando, só estando lá no quadro societário. E chegou um momento em que não tinha mais motivo nenhum para eu continuar ali. E aí a gente encerrou a empresa, ele também estava se mudando de cidade, deu certinho ali no momento, por coincidência. E principalmente a questão financeira. Quando ultrapassou ali, eu já percebi que não valia a pena insistir na arquitetura, e quanto mais eu foquei na produção de conteúdo, mais isso gerou resultado, e hoje eu vivo 100% disso. Legal. O resultado, que é quando a gente fala, em relação aos ganhos, como é que eu falo? Monetários, ganhos monetários. Monetização. Monetização das plataformas. Hoje, o Paulo não é patrocinado por nenhuma empresa para gerar conteúdo, algo do gênero assim? Patrocinado no sentido de ter contrato com alguma marca, não. Eu tenho parceiros que eu anuncio nos meus vídeos. Tem a monetização do próprio YouTube, mas eu anuncio curso de ChatGPT, produtos, como o meu público é uma pirâmide invertida, né? O público, a maior parte é mais velho, tem suplementos alimentares, de formas naturais, assim, mas a maioria deles eu anuncio e eu ganho uma comissão, sou como se fosse um afiliado do produto, sabe? Aí eu ganho uma comissão. Mas já tem uma plataforma que é a cos.tv. Eu publico vídeos lá ainda, e eles me patrocinaram para abrir um canal lá, valor fixo e tal, para fazer propaganda da plataforma, mas não foi nada além disso. Eu até não gosto de ter essa... Quando as pessoas me procuram para fazer uma parceria, eu já sugiro essa questão de comissões, porque eu acho muito mais justo para eles e para mim. Né? Eu ganho em cima de resultado, não fica aquele negócio engessado que eu preciso fazer tal anúncio em tal vídeo, e mesmo quando eu sei que não vai gerar bom resultado. Sabe? E assim eu tenho liberdade por exemplo, eu citei o curso de ChatGPT, eu recente tinha começado a anunciar esse curso, saiu lá um vídeo do presidente falando sobre inteligência artificial, contando uma mentira sobre inteligência artificial. Foi o gancho perfeito para falar sobre aquilo, já introduzi o curso, e foi um dos dias que eu mais vendi fazendo essa recomendação, sabe? Que bacana. Então eu gosto de ter essa liberdade para encaixar melhor no contexto do vídeo que eu vou anunciar. Bacana. Aí voltando para a parte de geração de conteúdo. Hoje o Paulo faz sozinho? Tem equipe? Não? Como que você organiza essa parte, Paulo? Hoje 100% sozinho. O conteúdo que vai para o YouTube, eu faço vídeos para o YouTube, de segunda a sexta, né? Faço vídeos para o YouTube. Diariamente, no caso, eu produzo conteúdo novo, com base no que aconteceu no dia ou no dia anterior. E daí, desse vídeo do YouTube, eu extraio os recortes que vão para o Instagram
e para o TikTok. Às vezes eu tiro uns recortes também de programas que eu participo, ao vivo, daí no caso. Eu vejo que tu participa de um direto de Brasília, pelo que eu entendi. Isso, é um dos principais canais hoje de política no Brasil, que é o Fator Político BR. Eles têm parceria com outros canais também, com o 011 News, e eles têm programas todos os dias, né? E aí eu participo, uma vez por semana, eu sempre participo do programa à noite. Para mim foi muito bom. Assim, eu não ganho nada para participar do programa, mas em questão de networking foi muito bom, porque já fiz vários programas com deputados, senadores, outras pessoas muito conhecidas, de comentaristas também, da revista Oeste, de pessoal que foi da Jovem Pan. Olha só, porque o network para dentro de uma empresa é muito importante, né? Esse network e o quão você começa a chegar próximo de pessoas importantes para a sociedade que contribui diretamente para o teu conteúdo. E até mesmo na questão da visibilidade, da autoridade, na verdade. Porque uma coisa é você ter um alto número de seguidores no Instagram, mas fazendo dancinha, né? Outra coisa é você falar sobre um assunto específico e você tem lá, você está do lado de pessoas que são referência de autoridade naquele assunto, pessoas importantes. Aí automaticamente as pessoas vão passar a te ver de forma um pouco mais séria, né? Não que não possa ser fazendo dança, né? Quem dança pode aparecer do lado de alguém que é autoridade na dança, mas eu digo... Não ser você dependendo apenas de vídeos virais, sabe? Daquele vídeo polêmico para viralizar. A edição de vídeo também é contigo? Também é comigo. Tudo contigo? Também é comigo. Meu Deus do céu. Eu já recebi várias pessoas me mandando e-mails para oferecer, para fazer edição, roteiro. Só que assim, a edição de vídeo é uma coisa que eu tô chegando no limiar ali que eu acho que eu vou precisar terceirizar. É isso que porque eu estaria pensando, desculpa cortar a tua fala, mas é você poder escalar o teu negócio. Né? Você tendo um editor de vídeo, você começa já a posso gerar mais conteúdo. Exato. Pensando nessa parte de escalar, né? Isso é uma coisa que eu tenho plano para um futuro próximo, porque hoje eu tenho a limitação de tempo. Eu tenho essa questão de terceirizar os serviços, eu sou muito chato em relação à qualidade de conteúdo. Talvez tenha sido isso que gerou bom resultado, mas eu sou muito chato no sentido de que eu sou muito perfeccionista com a qualidade daquilo que eu vou apresentar. Tanto, obviamente, se vocês pegarem os meus vídeos de alguns anos atrás, vocês vão ver a qualidade audiovisual muito inferior, a comunicação mesmo muito inferior, mas isso foi crescendo com o tempo. Só que eu não quero agora regredir um pouco, sabe? Às vezes eu contrato uma pessoa para fazer o roteiro do vídeo para mim, e ela não vai fazer da forma como eu faria, e eu não vou entregar aquilo que eu prometi para o público, sabe? Concordo. Então, eu estou num ponto que em breve eu vou terceirizar a edição dos vídeos justamente para fazer isso que você falou, conseguir produzir mais conteúdo. Hoje eu consigo produzir um vídeo para o YouTube, né, que é o vídeo mais longo, um vídeo por dia, segunda a sexta. Às vezes eu faço algum vídeo especial no sábado, mas eu tenho essa limitação, não consigo fazer mais do que isso. Porque ler a notícia, buscar a fonte... ter certeza que não é uma fake news ou algo do gênero, né, que possa ser enquadrado, porque às vezes nem tudo é fake news, né, mas enfim, tem que se enquadrar, gravar e editar. E tem mais uma questão ainda, que é a velocidade que as coisas acontecem. Por exemplo, eu separei aqui um conteúdo ótimo, gravei o vídeo de manhã, geralmente eu consigo gravar ainda no final da manhã, e à tarde eu edito, e aí tem que fazer capa para YouTube, e resolver outras coisas fora da produção de conteúdo mesmo, né? Hoje, por exemplo, para receber dinheiro do YouTube, é preciso ter ali uma estrutura para receber. Eu estou agora migrando eu recebia pelo CPF, agora estou migrando para o CNPJ para pagar menos impostos e tal. Então, tem uma estrutura por trás que precisa ser mantida. Mas eu geralmente gravo de manhã, edito à tarde e faço essas outras coisas. Aí, às vezes, o vídeo está pronto, carregado no YouTube, 4 horas da tarde, sai lá uma notícia... tipo, a notícia do dia, sabe? Para tudo e faz tudo do zero. Não, aí eu não faço. Porque não tenho... Primeiro porque eu tenho filho, meu filho pequeno, né? Tá com 1 ano.
filho, esposa, eu não tenho como tirar todas as noites para ficar. O ideal seria ali, meu vídeo vai ao ar às 8, eu estar até às 7h30 vendo tudo que está acontecendo para fazer de última hora, sabe? Para ser o mais atual possível. Só que eu não tenho como fazer isso, não quero sacrificar a minha família para ter o conteúdo sempre em cima da hora. E também não é aquilo que o meu público espera, sabe? Desde o início sempre foi um conteúdo mais de análise, mais de fatos checados já, de mostrar aquilo que a imprensa não está mostrando. Então, de certa forma, eu acredito que o meu público já espera que no vídeo de hoje eu esteja falando sobre o que aconteceu ontem, mas mostrando aquilo que ontem a imprensa mostrou em cima da hora, mas não mostrou tudo. Entendi. Aproveitando, tu falou ali da família e tudo. Hoje é tudo no mesmo ambiente? Não? Tu tem um ambiente separado para geração dos teus conteúdos? Sim, eu tenho um escritório em casa separadinho lá só para criação de conteúdo. É isso, eu digo assim, não uma sala comercial separada, não, é tudo no mesmo local. É em casa, mas é um escritório separado. Porque também dividir isso, que daí você trouxe algo muito importante, é você dividir o momento que às vezes tem muito empresário, empreendedor que não consegue dar aquele pause, né? Por mais que é um ambiente diferente, vai para casa, mas ainda continua pensando no negócio e esquece da família, né? Mas isso é um desafio que eu tenho, um desafio de conseguir separar dentro da minha cabeça. Porque eu tenho aquela limitação física do espaço, né? Geralmente eu trabalho de porta fechada no meu escritório, até porque se eu fico com a porta aberta, se meu filho está em casa, ele vai lá brincar. E normal. Eu não vou negar de pegar ele. Óbvio, eu amo meu filho e eu sempre vou querer ter ele por perto. Só que se eu ficar dando atenção o tempo todo, que ele vem lá, aí eu não consigo cumprir meu trabalho no tempo e aí eu vou ter que ficar até mais tarde e aquele tempo que eu teria livre para brincar com ele, eu não vou ter mais. Então eu fecho a porta ali, me concentro para fazer o que eu tenho para fazer. Só que é natural que depois ali à noite ainda fique passando pela cabeça, eu tenho que fazer isso amanhã, ou aconteceu tal coisa aqui, como eu vou fazer isso no vídeo, sabe? É difícil separar. E separar também, aí eu te pergunto, é desligado a televisão, rede social desligada também, porque a notícia vai vindo para ti o tempo todo, né? Para todo mundo, né? Como todo, eu digo, a notícia está vindo ali, né? Como que faz para... Você literalmente daí se desconecta de tudo para... À noite eu não assisto jornal. Não assisto em hipótese alguma, não ligo a TV em jornal. A gente assiste qualquer outra coisa, vídeo engraçado na TV, no YouTube, assiste série, filme, joga alguma coisa, ou, coloca desenho para o meu filho. Mas geralmente a gente está ali brincando com ele, está com a TV ligada, mas está ali brincando com ele. Mas eu não... Tipo assim, antes de dormir, minha esposa sempre vai dormir mais cedo do que eu pego o celular, dou uma olhada ali, porque meus vídeos eu publico sempre à noite, né? Programo à tarde, mas eles vão ao ar só à noite. Aí eu já vejo como é que está o resultado nas primeiras horas e tal, e vejo alguma coisa que aconteceu ali à noite que eu já posso adiantar para o vídeo de amanhã. Mas enquanto eu estou com eles ali, eu não fico vendo notícia, porque é aquilo que eu falei antes, acontece o tempo todo está saindo notícia nova. Se eu ficar refém disso, não tem mais tempo para minha vida. Não tem mais vida, né? Isso. E como é que é também, aí te pergunto, e eu te perguntei lá, né? Você sair eu digo sair na rua, mas conversar com pessoas próximas, certo? Te questionam demais? Porque também, desculpa, só finalizando aqui, um exemplo, você sentar conversar com um treinador de futebol, certo? Eu vou lá, vou ficar questionando, cara, minha jogada, tal, aquelas curiosidades. Sim. Mas o treinador, aquela pessoa, poxa, ela quer conversar com outras pessoas sobre outras coisas, porque ela não aguenta consumir mais aquilo, né? Sim. E acredito contigo deve ser a mesma coisa. Às vezes na roda da família, dos amigos, começar a ter que questionar, Paulo, e aquilo e tal, como é que é? Cara, eu não me importo de conversar sobre isso, porque eu realmente gosto de conversar sobre isso. Hoje eu gosto de conversar sobre isso fora, porque se tornou minha profissão, né? Certo. Meu dia a dia. Mas, assim, então, se alguém me aborda, às vezes eu me controlo para, por exemplo, no final de semana, nós vamos lá na casa dos meus pais, meu sogro, minha sogra, e eu me controlo para eu não ficar falando sobre isso, às vezes alguma coisa que eu vi que aconteceu para não parecer eu o chato de que fica falando sobre isso, sabe? Mas sempre que entram nesse assunto, eu converso normal. Mas eu não me importo que toquem nesse assunto. E em relação a ser abordado na rua, falar sobre isso, não acontece muito, aconteceu algumas vezes só de alguém me abordar na rua dizendo que me conhece, dos vídeos e tudo mais,
mas sempre que acontece é com alguma brincadeira sobre algum vídeo. Eles sempre trazem esse assunto, sabe? E eu sempre vou responder, nunca vou ser mal educado. Só que às vezes é engraçado porque isso até é alguma coisa, tem alguns estudos sobre, que às vezes a pessoa acompanha um famoso, não me considero famoso, mas a pessoa acompanha um famoso na rede social e hoje Instagram se compartilha tanto o dia a dia da pessoa, né, a rotina, que ele tá tão do lado da pessoa ali no dia a dia que quando ele encontra aquela pessoa, ele age como se os dois se conhecessem, se fossem próximos, sabe? E às vezes o famoso ali não conhece, ele... É uma situação engraçada, sabe? Já aconteceu comigo, mas eu vou conversar com a pessoa. Como eu te falei lá no início, eu não me sinto, as pessoas falam, nossa, você tem isso, tem aquilo, eu não me sinto dessa forma, sabe? Para mim, eu continuo me sentindo a mesma pessoa que trabalha dentro de casa, sabe? Olha só, que legal, Paulo. Paulo, e dentro dessa tua trajetória, qual foi o maior reconhecimento que você teve até aqui? O que você acha? Olha, eu acho que o simples fato, eu considero a audiência que eu tenho o maior reconhecimento. Já recebi alguns prêmios de algumas coisas, mas o que eu considero é o alcance, porque é uma coisa que eu jamais imaginava, sabe? Eu me lembro até hoje, consigo visualizar a cena de eu estar ali no canal no YouTube com 70 e poucos inscritos e batalhando para ganhar mais um, e não ia para frente, lia livro, assistia curso, tentava essa estratégia, tentava aquela, não ia para frente, sabe? Então, hoje, eu considero mais importante o YouTube, porque é o que me gera renda, majoritariamente, e também é onde o conteúdo é mais longo, né? Então, é onde eu tenho mais conexão com o meu público. Hoje eu estou com 218 mil, se eu não me engano. É um número que eu olho, eu não consigo dimensionar, sabe? Não consigo imaginar 218 mil pessoas ali... que me conhecem, sabe? É difícil imaginar isso. É sensacional o negócio. Assim, eu como fã, eu fico... ver você falando aqui, começa a vir os vídeos que eu acompanho de você, sabe? Parece que seria algo impossível eu chegar perto. Realmente, eu não é endeusar, né? Mas vamos dizer assim, eu colocar muito próximo de algumas pessoas que eu admiro dentro da internet. Tipo, Caio Carneiro. Pra mim, poxa, o cara é um puto de referência, já o Jota, entende? O Paulo, pra mim, tá na mesma prateleira, entende? Pra tu entender, é mais ou menos esse nível pra mim. Mas assim, até pra quem tá assistindo, talvez tenha essa visão, eu convido para assistir os vídeos mais antigos. Eu tenho os vídeos salvos lá no Instagram e no YouTube, eu faço questão de deixar lá, para vocês verem como eu era ruim. Hoje eu ainda assisto meus vídeos, eu sempre estou vendo o que eu posso melhorar. Mas era péssimo, sabe? Dá vergonha de assistir. O jeito que eu falava muito lento, falava errado, tinha muito sotaque, vídeo só com celular, microfone ruim. Agora, recentemente, que eu fui investindo em alguns equipamentos, né? É verdade, tu não tem sotaque. Não tem sotaque do... Eu não sinto, pelo menos, o sotaque do Paraná. Do leite? Você não tem o sotaque. É uma coisa que eu fui tentando corrigir. Eu não vou falar o leite. Seria muito fora do meu natural. Mas eu fui tentando diminuir isso para não ficar tão perceptível, sabe? Eu acho que é por isso que o teu conteúdo é muito orgânico. Tu não nota que foi um roteirinho, claro, tem roteiro, mas eu digo assim, não, cara, tu vai ter que falar isso. Dá para notar que foi você que escreveu, você nota a naturalidade ali de tudo isso. Né? Isso foi uma coisa que eu também fiz uma transição, porque eu gravava vídeos, quando eu comecei a fazer vídeos sobre política especificamente, eu fazia vídeos mais curtos, tipo 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, era isso. E aí era mais fácil eu ter na minha cabeça aquilo que eu ia falar e só gravar e falar. Agora eu faço vídeo, às vezes dá 9 minutos, às vezes dá 15, 18, então não tem como eu acompanhar tudo. E eu vejo que se eu falasse como eu falo no ao vivo, aí ficaria muito enrolado, um vídeo muito longo. Então, hoje eu prefiro. Antes eu fazia um roteiro, anotava aqui todas as ideias, eu olhava aqui alguma coisa, gravava um trecho. Olhava aqui, gravava outro trecho, e depois eu ia cortando e tentando disfarçar ao máximo ali no meio. Mas ficava bem nítido. Hoje aí eu investi em teleprompter, câmera profissional, microfone, etc. Daí eu tenho um roteiro todo escrito, jogo lá no projetor, lá no teleprompter, e leio, a pessoa me vê falando na câmera, mas eu estou lendo um roteiro. Só que eu tenho essa preocupação por escrever da forma como eu falo, sabe? Não, eu tenho... Se você pegar
eu tenho um e-book que eu vendo. Se você pegar o meu texto ali no e-book, você vai ver que não é exatamente do jeito que eu falo, é uma escrita mais formal. No meu roteiro tanto que vai ter erro de português. Vamos falar um pouquinho sobre esse e-book, né? Nós trouxemos aqui como tópico, né? As 7 estratégias para vencer debates. E nós estamos falando de um ponto, agora é um ponto bem crucial nesse momento, porque logo nós vamos ter a política municipal, né? Que fala, Sim, né? O prefeito e vereadores, né? Me conte, o que tu entrega nesse e-book? Nesse e-book são 7 estratégias que eu uso. Eu fiz questão de não trazer... Já li vários livros por exemplo, o Arthur Schopenhauer tem lá 38 estratégias, alguma coisa de debates também. Livros, As 48 Leis do Poder, 33 Estratégias de Guerra, os livros do Dale Carnegie, para mim, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o livro, sabe? O livro que eu levo para a minha vida. Mas eu tentei trazer nesse livro não essas coisas. Eu peguei o que eu aprendi nesses livros, nos cursos que eu fiz, que aplico diariamente no meu conteúdo, e nesse conteúdo eu fui testando e validando aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, discutindo nos comentários com as pessoas, ou debate, participando de programa ao vivo. E aí eu peguei essas estratégias que mais funcionaram dentro desse contexto específico, sabe? Porque, como eu falei, tem vários livros falando sobre comunicação, sobre estratégias para debates, mas nada aplicado ao contexto que a gente está vivendo hoje para discutir com as pessoas que nós vamos discutir hoje, sabe? Eu só quis traduzir todo essa experiência prática em algo bem aplicável e bem direcionado. E falando um pouco, então, sobre debates, não sei se eu posso pedir aqui, mas se você fosse fazer uma análise hoje do último debate, lá para presidencial, do Lula e do Bolsonaro, assim, uma análise técnica sobre o comportamento deles naquela época, como que você traria a tua visão hoje? Porque tu acredita que o último debate, se não é o último debate... Na Globo? Na Globo, é o último debate. E tu acha que ele foi um ponto crucial ali para o resultado dessa eleição? Claro, teve várias outras coisas, mas o debate, principalmente por ser na Globo, né, e tudo. Falar sobre resultado das eleições é delicado. Isso. Mas, assim... pensando nas coisas ocorrendo da forma mais transparente e honesta possível, eu acho que não influencia tanto um debate a ponto assim de influenciar um número tão significativo de pessoas que estavam tão em dúvida até aquele momento e que, com base naquele debate, decidiram pelo fato de ser duas pessoas completamente opostas. Certo. No sentido ideológico, né? Essa polarização eu acho que já fez com que as pessoas tivessem decidido desde lá atrás para quem eles iam seguir. E no caso dessas eleições, eu tenho meu posicionamento político claro, mas eu sempre procuro falar de forma imparcial aqui, quando eu vou falar sobre a parte mais técnica. Os dois tinham um problema muito grande de rejeição. E provavelmente Lula foi eleito pelo tamanho da rejeição do Bolsonaro. Assim como eu acho que o Bolsonaro foi eleito em 2018, por causa muito da rejeição que já tinha de todo o histórico do PT. Então, o comportamento dos dois ali, sinceramente, é um pouco triste ver que nós chegamos num debate para discutir questões tão importantes do país e chegou nesse nível de uma discussão quase que infantil, sabe? Esse negócio de bater tão de frente um com o outro, de acusações mútuas, em vez de estar discutindo... sobre projetos do país. Sobre questões políticas, sobre medidas políticas sociais, etc., mais especificamente. É muito fácil identificar as mentiras ali. Já fiz isso no canal, faço diariamente sobre os discursos de hoje, né? Mas é muito fácil identificar as mentiras. Só que, para a grande massa da população, aquela mentira é falada e não tem ninguém que comprove se é verdade ou não, sabe? E eu acho que foi um debate, os dois estavam muito sobrecarregados emocionalmente, com raiva um do outro. Então, dava para ver no ar essa tensão
entre os dois fazendo essas acusações, principalmente do Lula em relação ao Bolsonaro. Dá para ver que ele tem um ódio, tanto que até hoje ele fala sobre o Bolsonaro o tempo inteiro. E em função disso, eu acho que as questões mais técnicas ficaram um pouco de lado. Se você me perguntar sobre um outro debate, pensando em um momento menos polarizado, onde se discutem mais políticas sociais, planos de governo e tal, aí sim, aí eu acho que pode influenciar mais na decisão das pessoas. Se você pega pessoas mais ao centro ali debatendo, a pessoa que está aberta a votar no centro, não está tão à direita e nem tão à esquerda, ela está mais aberta para a escolha, sabe? Eu vou votar em tal candidato, mas se esse daqui falar uma coisa que eu gosto, eu vou por esse. Agora, quem votou em Bolsonaro jamais votaria no Lula e vice-versa. Ah, sim. Dificilmente, né? Ali tava, é muito extremo, os extremos, isso, né? Você não sente, pelo menos eu como leigo, né? Que às vezes parece que eles não têm um assessor, não seria o assessor, né? Que escrevesse o debate para eles, orientasse eles, parece que tudo sai da cabeça deles. A sensação é essa, aí vem desde a época da Dilma. Eu digo assim, mas não tem ninguém para chegar nela e falar, né? Isso daí não existe, fala assim, né? Parece que não, a sensação que eles estão num lugar o poder é tão, fala muito maior, eu acho que por si só, que eles acabam não ouvindo outras pessoas próximas deles, só pode, porque assim, você vê a quantidade de asneira que eles falam. Eles têm assessoria, e custa muito caro para nós, para o cidadão brasileiro custa muito caro, inclusive nos debates. Nos debates não é discurso discurso preparado ali anteriormente para você discutir ali, você vai respondendo as questões. Claro que eles têm já alguns gatilhos ali, alguns pontos específicos que eles vão abordar quando entrar nesse assunto. Vou falar sobre educação, eu vou citar isso. Mas é resposta no improviso ali, e se você olhar o entorno ali do palco do debate, você vê que está cheio de assessores ali, sentados na frente, inclusive reagindo, sabe? Nesse último debate aí na Globo, teve vaia, teve riso, etc. Agora, sobre ter assessoria, sempre que parte para o improviso, sai alguma coisa desagradável. E é muito comum, muito comum. Se você vê, eu acompanho diariamente os discursos do presidente, né? No caso agora é o Lula, acompanho os discursos dele diariamente. 90% dos casos ele tem lá um discurso escrito. Os assessores preparam esse discurso, ele chega lá e fala, não vou ler o meu discurso, eu só queria falar tal coisa para vocês. E fica lá 20 minutos falando de improviso. É daí que saem aquelas falas polêmicas lá, que se for corintiano, tudo bem, bater em mulher, se for... É daí que sai, do improviso. Tem aquela questão da militância política dentro do discurso escrito. É planejado, mas é planejado. Tem uma mentirinha ali, tem um exagero aqui, vai ter. Mas está maquiado o negócio. Mas está maquiado. Não vai sair uma gafe de um discurso escrito. E isso não é questão de Lula. Agora o presidente é o Lula, mas Bolsonaro passou muito por isso também. Sim. E eu me sinto, apesar do meu posicionamento, os meus seguidores e inscritos no canal, a maioria deles são de direita, mas eu sempre deixei claro que eu quero me sentir à vontade para criticar a direita quando for necessário. Eu já perdi seguidores um dia que eu falei algo sobre o Bolsonaro, mas não abro mão de ter esse direito da livre crítica. E no caso como presidente, no caso da pandemia, por exemplo, teve muitas coisas que ele não precisava ter dito. Sim. Foram ditas de improviso e foram declarações infelizes. Agora nós estamos entrando numa fase bem... iniciando a parte política municipal ali, né? E como é que você vê, aproveitando você aqui, como que você vê a política municipal, né? Ela influencia para o resultado no futuro para presidente, governo, ou tu acha que ela não influencia tanto? O resultado que dá no municipal. E só aproveitando, meu posicionamento, né? Algo que eu sempre abordei, Paulo, eu sempre falei assim, infelizmente a gente não vai saber eleger um presidente bom, vou colocar entre aspas aqui, bom, enquanto a gente não souber eleger vereador. Acho que o grande problema do brasileiro porque ele não sabe eleger um simples vereador. Porque você acaba, quando entra os vereadores, tu vai olhar o que esse Cristo foi fazer ali. Então, o nosso problema, não adianta eu escolher o presidente se a base não está sendo bem feita. Se eu não estou sabendo escolher vereador, um prefeito, um deputado estadual, e assim vai subindo, para depois eu cobrir. Esse foi sempre o meu posicionamento. Não adianta eu escolher, falar que presidente é bom ou o outro é ruim, se eu não estou sabendo escolher o meu vereador.
Eu concordo plenamente. Essa questão de escolha de vereadores, principalmente, e quanto menor a cidade, mais isso se acentua. A maioria das pessoas não escolhe com base em propostas, tanto que tem muito candidato a vereador que não tem proposta. Se você perguntar para o cara, você é candidato a vereador, o que faz um vereador? O cara não sabe responder. Então, é uma questão muito cultural, no caso do povo brasileiro, e dá para a gente discutir horas aqui sobre o sistema político brasileiro que favorece muito essa distorção esquecer as funções principais de um candidato, desde vereador ao deputado, ao presidente, e favorece também muito essa compra de votos, sendo bem direto, compra de votos. No caso de um vereador aqui, você vai ter o cara que vai pagar gasolina, que vai pagar um gás, alguma coisa assim. No caso do deputado, você tem o cara que vai destinar uma emenda parlamentar para a cidade dele, já amarrado com o prefeito, para que o prefeito faça a campanha para ele, e isso se estende ao presidente. O presidente já destina emendas especificamente em período de votações cruciais no Congresso. Então, dinheiro público, no caso, dinheiro do povo brasileiro, é a principal ferramenta para manipular o voto das pessoas. E isso é uma das coisas que eu não concordo, que é o financiamento de dinheiro público para campanha eleitoral. Sim. Esses dias eu estava conversando participando de um programa junto com o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é deputado, aquele deputado que é descendente da família real brasileira. Ele estava falando sobre a ideia de mudar o sistema eleitoral aqui no Brasil para voto distrital. Em vez de você eleger... Tem lá, eu sou do Paraná aqui, eu sou da região sudoeste, eu vou votar em qualquer candidato do Paraná inteiro, eu delimitaria uma região aqui e eu vou escolher o representante dessa região. Só isso já baratearia muito o custo de campanha, que campanha política na prática é feita ali ao vivo, né? Presencial. Certo. E aí um candidato, em vez de ter que rodar o estado inteiro, ele teria só a região dele ali, já baixaria o custo de campanha. Eu acho que ainda pode ir além. Eu acho que se o cara quer participar, quer ser candidato, você, para abrir tua empresa, você teve que tirar dinheiro do bolso para fazer, você não pegou dinheiro público para abrir e você teve prejuízo, teve lucro, é você que arca com isso e o resultado é você que vai colher. No caso de um político, ele vai colher o resultado, mas o dinheiro para financiar ali, ele tem ali o dinheiro público para isso. E em relação à influência das eleições municipais na nacional, eu vejo que assim, o resultado das eleições municipais desse ano vai dar uma boa noção de como está o país nessa questão de polarização. A gente vai ver se vai dar a maioria das prefeituras de direita ou de esquerda. E as cidades grandes, as principais capitais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, elas influenciam no país naturalmente. São Paulo tem, só a cidade de São Paulo, o orçamento é maior que todos os outros estados brasileiros. Nossa. Então, se você pegar, tem o orçamento federal, né? Certo. E segundo maior orçamento no Brasil o estado de São Paulo, no caso é a cidade de São Paulo, né? Então, o poder de influência e o poder de ditar os rumos do país é muito grande. Nossa. E será que sai o próximo candidato para 2026, ali de São Paulo? Eu acho que na prefeitura de São Paulo, não. Eu acho que em 2026 tende a ser o Tarcísio. Provavelmente o Bolsonaro vai estar inelegível até lá. Vai ter muita sorte se não conseguirem prender ele até lá, do jeito que estão as coisas. E então, provavelmente seja, talvez a Michele Bolsonaro uma candidata, talvez o Tarcísio seja candidato mesmo assim, certo. Ou talvez uma chapa ali. Mas eu acho que da cidade de São Paulo, dificilmente. O Nunes eu acho que não vai sair. Até porque o Nunes nunca foi candidato a prefeito, né? Ele era vice do Bruno Covas e assumiu com a morte do Bruno Covas. Agora que ele vai testar o nome dele na prática, né? Vai ser um pleito interessante, né? O Boulos, o Marçal. Eu falo Marçal porque eu sigo ele, mas eu acredito que ele não tenha chance por causa das periferias. Vendo assim, né? Porque eu acho que é o povão que elege, né? Sim. Então, assim, talvez ele não tenha chance. Mas eu acho que ele pega um terceiro lugar ali e ele acaba. Eu também acho que um terceiro lugar ele consegue. E assim, sobre o Marçal, eu discordo de muitas coisas dele, porque eu acho ele uma pessoa, na maioria das vezes ele é arrogante. Sim. Exagera, mentira de helicóptero, etc. Aqueles vídeos dele lá, dos negócios que ele dá lá, é muito bizarro. Sim. Mas as ideias dele para
dentro da política são muito interessantes. Ele não pode ser um tiririca da vida? Tipo, você acabar ganhando por causa de um tiririca. Tipo, vamos lá, nada contra a pessoa tiririca e tal, mas ele também se elegeu um pouco por causa da vinhetinha que ele tinha lá atrás. Né? É o exemplo que eu falei da pessoa que se pedir a função do cargo que ele está concorrendo, ele não sabe explicar. No caso do Marçal, ele sabe. É outra questão. Mas o caso do Marçal, eu acho que precisaria ter mais pessoas como o Pablo Marçal na política brasileira. E ele fala muito isso, inclusive, isso eu acho interessante nas entrevistas que ele dá. Que as pessoas que seriam os melhores gestores para o país não entram para a política justamente por causa da fama que tem a política brasileira, da sujeira que é, do ninho de cobras que é lá dentro de Brasília. Tu pega um empresário bem-sucedido que, se assumisse uma prefeitura, assumisse o governo do estado, faria uma boa gestão, pensando que ele vai gerir, a função dele seria gerir o dinheiro público e fazer com que esse dinheiro gere bons frutos, inclusive dando lucro, por exemplo, nas estatais. Essas pessoas acabam não entrando na política. E aí, na política, acaba ficando aquelas pessoas que estão lá para sugar o máximo possível, sabe? Entendi. Então, você pega o caso, por exemplo, do Pablo Marçal, o cara não precisa de salário, ele não vai aumentar a renda dele com o salário do prefeito, porque ele já ganha muito mais do que isso, e ele não vai ganhar mais poder, porque como empresário ele tem um poder, ele não precisa prestar contas como ele vai precisar como prefeito, não vai ter mais influência nem nada. Então, assim, pensando por esse lado, a conclusão que você chega é que o cara não está entrando ali para sugar. Ele está pensando realmente em contribuir. Se ele seria, de fato, um bom prefeito, é outra história. Mas a iniciativa de vir uma pessoa bem-sucedida na área dela para dentro da política, eu acho que é muito válido. Já é algo fora da caixinha, já, né? E me diz, qual que é o teu planejamento agora para o futuro? O que você vem pensando? Porque... Claro que notícias o tempo todo vai ter, né? Mas não sei se chegou a pensar nisso também. Pode cair no momento de também assim, poxa, já chega de falar disso, não aguento mais, corre esse risco, já pensou, já passou pela tua cabeça por estar sempre falando da política. Porque parece, desculpa te cortar, mas parece um conteúdo infinito, né? Sim. Porque toda hora tem uma notícia diferente, né? Mas ao mesmo tempo, para algumas pessoas, e por isso que muitas pessoas acabam falando, não gosto de falar de política, porque também é maçante, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma... Como que tu vê assim, o teu futuro no a rotina de acompanhamento da política se envelhece, é tipo aquele plano lá do Juscelino Kubitschek, é 50 anos em 5, né? Mas eu acho que assim como qualquer negócio, eu não posso ficar fixo numa ideia. Por exemplo, funcionou... apontar as incoerências desse governo vai funcionar para sempre? Obviamente não vai. Daqui 4 anos pode ser que seja outro governo, pode ser que seja eleito aquele que eu concordo, e aí eu não vou ter tanto conteúdo assim. Notícias sempre vão ter, mas eu sinto que eu preciso ir adaptando o meu negócio. Eu acho que a melhor característica que um empreendedor pode ter é essa adaptabilidade, de ir se adaptando ao cenário que está. A tecnologia vai mudar, pode ser que daqui 5 anos o YouTube já não monetize do jeito que monetiza hoje, não seja tão popular. O Instagram provavelmente já não seja mais a rede social que as pessoas usam com tanta frequência. E o cenário político do Brasil pode mudar. Então, eu amo produzir conteúdo, gosto muito de fazer isso e o meu plano para o futuro inicialmente eu tenho esse plano de expansão para conseguir produzir mais conteúdo. No canal no YouTube, quem sabe abrir uma plataforma própria, não sei. Mas preciso ter essa flexibilidade para ir adaptando. Pode ser conteúdo de política para o resto da vida, mas adaptando de acordo com o cenário atual. Daqui 5 anos, o tipo de conteúdo que eu faço hoje provavelmente já não seja tão atraente quanto é hoje. Exatamente. Como qualquer empreendedor, né, você tem que estar buscando inovação constante na geração de conteúdo, ou quando é produto, gerar um produto. A mesma coisa se você estivesse na arquitetura. Porque o que faz sentido hoje não é a mesma coisa que fazia sentido 5 anos atrás. Tanto que quando eu estava fazendo faculdade de arquitetura, estava naquele boom do Minha Casa Minha Vida. Quem estava atuando como profissional naquela época fez um bom dinheiro, que tinha muito volume. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, já tinha caído. Então, eu não surfei essa fase. Mas isso vale para qualquer profissão. Para qualquer negócio, né? E o Paulo, conhecendo a política
Já passou na cabeça entrar para o mundo desse meio? Já passou. Lá atrás, quando eu comecei a acompanhar mais, foi ali na época do impeachment da Dilma, me interessei por acompanhar o processo, ali eu já tinha alguma ideia, mas era aquela ideia muito distante, sabe? Não era meu objetivo fazer isso. E agora que eu comecei a produzir conteúdo, tem uns 2 anos, recentemente agora começou a passar pela minha cabeça. Cheguei a receber convite agora para ser candidato a prefeito municipal, mas não até porque prefeito estadual não existe, né? Prefeito é municipal, mas para ser candidato a prefeito, mas eu não quis me envolver em eleições municipais, creio que não é para mim. Para 2026 é uma possibilidade, talvez candidatura a deputado estadual, deputado federal, mas não é o meu objetivo hoje, sabe? Meu foco está na produção de conteúdo. Pode ser que isso seja uma consequência. E já me pediram várias vezes, quando eu abro pergunta para os seguidores no Instagram, por exemplo, se eu vou ser candidato. E eu sempre falo que eu só vou ser candidato quando eu sentir que eu posso contribuir de alguma forma. Que eu vou lá para somar e não para ser mais uma pessoa que vai sugar de lá. E também quando eu tiver condições de defender as pautas que eu defendo. Por exemplo, redução de salário de todos os deputados, senadores, presidente, ministro do STF, todo mundo. Redução de salário. Então, eu não posso ser uma pessoa que vai defender isso enquanto eu dependo 100% do salário de lá e defendo isso no discurso, mas na prática eu não quero, sabe? Tem que ter coerência. Outra coisa é em relação a conseguir lá dentro da Câmara, por exemplo, manter a mesma postura que eu mantenho nos meus vídeos. Hoje eu tenho coragem de falar tais coisas que talvez lá dentro, se as pessoas me elegessem lá dentro, eles vão esperar a mesma postura, sabe? Então é uma possibilidade, não é o objetivo, mas é uma possibilidade e tem esses requisitos que eu mesmo estabeleci para que isso aconteça. Legal. Eu estou acompanhando o Coppola, que ele está dando um curso, né? Uma mentoria, né? Para debates. Não sei se você chegou a entrar lá. Não cheguei a ver. Eu entrei lá, né? Eu estou acompanhando todos os dias, eu acho que até sexta-feira, 1-2 horas ali, ele falando sobre debates, muito nesse viés do teu e-book ali, né? Para os candidatos. Mas eu não sou candidato em nada e só estou por curiosidade e conhecer um pouco mais. E ele também abordou, né? Aí ele trouxe, assim, um ponto que eu achei muito interessante. Ele falou... Talvez no futuro próximo ele, né, saia para algum cargo, mas nesse momento ele falou, para mim é muito mais importante fazendo esse trabalho de ensinar, porque muitos candidatos, né, principalmente ali, aí a gente começa vereador, não saber fazer um vídeo decente, soltar um conteúdo, pegar a fonte, né, da onde ir lá tirar uma informação, porque o debate, e aí ele traz no Dale Carnegie, né, eu lembro do Leonardo falando, né, que como que você concorda e discorda de uma pessoa, mas com informações concretas, né? E que muitas vezes quando tu vai para um debate municipal, até prefeito, os caras também falam absurdos. E dele fala, eu nessa posição que eu tô hoje, eu consigo eleger muito mais pessoas do que eu sozinho entrar lá. Então eu achei muito... que é mais ou menos o que a posição tua, tipo, que você acaba contribuindo muito para candidatos, né, ali que querem trazer informações concretas, isso acaba, volto a dizer, o que você faz contribui muito para a sociedade. Eu acho esse ponto crucial. E hoje, Paulo, qual que é a área que você mais investe em resultado dentro da geração de conteúdo? No exato momento, o meu principal foco não diria de mudança, mas o principal foco do meu dia a dia ali, que eu estou dando mais atenção é na estratégia de captação do público para o vídeo do YouTube especificamente. Porque, como eu falei antes, eu investi em alguns equipamentos que eu precisava melhorar a qualidade audiovisual alguns meses atrás. Deu uma boa melhorada, só que mesmo assim, uns 2 meses atrás, eu percebi que deu uma caída na média de visualizações. E aí, o YouTube, por exemplo, ele tem muitos recursos para você analisar estatísticas para tudo, sabe? E eu percebi que meus vídeos estavam sendo muito direcionados a inscritos. E não só, tipo assim, tem 200 e poucos mil inscritos, mas desses são 20, 30, 40 mil que vão assistir diariamente. Não é porque eu sou inscrito num canal que eu assisto todos os dias o vídeo desse canal.
E quando vai só para os inscritos, o vídeo acaba o YouTube não direciona para fora, sabe? Então agora eu estou mudando um pouco o tipo de chamada no início do vídeo, a imagem, o título do vídeo para chamar pessoas de fora. E tem funcionado bastante, deu um bom aumento no número de visualizações. Não sei se seria uma dica que eu poderia contribuir, né? Mas é que eu ouvi num podcast, eu sou fã de podcast também, né? Eu sou muito fã de podcast. É o Receita de Sucesso. Não vou lembrar o nome do host, e ele atua na mesma área que eu, mas é a Receita de Sucesso. E ele entrevistou recentemente um casal lá, que ela atua na área de cosméticos, enfim. Mas qual que é a sacada que eu achei muito interessante? Ela tem, além do canal aberto para o público, dentro do Instagram até tem os fãs, né? Mas ela tem um outro Instagram, que daí esse é fechado, o qual ela escolhe, entre aspas, a dedo. Então, assim, ele é literalmente fechado. E só as pessoas porque o resultado ele vem da interação, né? De curtir, compartilhar, comentar, enfim, que é assim que vai monetizar. Eu entendo pouco, né? Mas é mais ou menos assim que vai monetizar, tanto no Instagram ali, como no YouTube, né? Acredito que seja. O Instagram não monetiza por o conteúdo em si. O Instagram, ele monetiza, os seguidores podem mandar presentes, né? Em dinheiro pro produtor. O YouTube, ele monetiza diretamente. A cada 1.000 visualizações no vídeo, você ganha um valorzinho ali em dólar. Então, o que ela fez? Ela criou um outro Instagram, onde ele é privado, continua contando sobre... Ela também, claro, traz sobre a vida dela, uma influenciadora, certo? E onde eles também decidem, tipo, que nem ela tem uma marca de shampoo, os seguidores decidem qual que é a caixinha, sabe? Mas fica algo muito... Aí ela fala, literalmente, lá, que nem ela, se eu não estou enganado, ela fala assim, eu tenho 16 mil seguidores naquele fechado, e quando eu solto um store lá, e que sai muitas vezes primeiro que no aberto, e ele estoura 5, 10, 15, 20 mil. O engajamento é muito maior, porque é o engajamento que vai te trazer o resultado, né? E ela falou que o engajamento é muito maior, porque ele sabe que lá é exclusivo. Sim. E sem contar que, realmente lá eu sei quem está lá, porque só tá as pessoas que estão interagindo comigo. Eu achei uma sacada muito boa. Daí ela falou, o meu resultado é muito maior naquele que eu tenho menor público, mas é porque eu sei que quem está lá... São as pessoas que vão acompanhar diariamente, né? Isso é um problema que eu tive no meu canal no YouTube mesmo, porque, como eu falei, é só uma porcentagem das pessoas que assistem os vídeos diariamente. Isso vale para qualquer rede social. Inclusive, tem estudos sobre isso, comparando estatísticas de um canal pequeno aqui, que tem 1.000 seguidores, para um que tem 10 mil, para um que tem 100 mil, para um que tem 1 milhão. A porcentagem, a proporção de pessoas que assistem diariamente do total de seguidores vai diminuindo conforme vai crescendo o número de seguidores. Então, se tu tem 1.000 seguidores, 50% do teu público te acompanha diariamente. Se você tem 1 milhão, é 5% do teu público. Estou citando números grosseiros aqui. Mas quanto maior o público, entre aspas, pior é a entrega. Isso. E tem a questão dos seguidores ou inscritos fantasmas, né? Eu sou inscrito em vários canais no YouTube que eu não assisto diariamente. Eu tenho lá, assim, porque... quando sair o próximo vídeo eu quero assistir. Mas daí não dá tempo hoje, não dá tempo amanhã, não dá tempo no outro dia e eu acabo nunca assistindo. Então, como inscrito nesse canal, para eles eu estou sendo negativo, estou sendo prejudicial. Porque eu recebo o aviso de que o vídeo deles foi publicado, mas eu não assisto. Entendi. Então, nesse ponto aí, um número alto de inscritos é negativo. Nossa. Nós estamos iniciando... Vou falar só um pouquinho aqui, se eu abrir um aspas também, sobre o Empreende Investcast. Na verdade, ele é uma parceria, né? Eu queria iniciar o meu podcast, aí o meu primo lá, que é o CEO da Isocred, o Luciano, ele já estava rodando o piloto lá, o Empreende Investcast, em Erechim, lá no Rio Grande do Sul. E daí eu fui conversar com ele, eu quero iniciar um negócio e tal. Quando ele começou a falar sobre cursos, falei, não, desisti. Eu falei, parei na tudo. Aí um dia ele entrou em contato comigo e falou, William, vamos fazer um negócio? Nós dois vamos publicar dentro do... Porque isso aqui é uma geração de network para mim. Poxa, se eu não tivesse isso daqui, jamais eu estaria perto do Paulo. Jamais eu conheceria pessoas que outras pessoas me apresentaram. Então, para mim, é uma geração de network simples, né? E geração de conteúdo, certo? E daí ele falou, você grava daí com o pessoal, eu gravo daqui, até por causa da constância de gravar, porque você também tem um resultado, porque você tem uma constância. E quando você vai para geração de conteúdo, tu tem que ter uma constância, né? E daí ele William,
até arrumar a agenda, daí você consegue uma entrevista. Aí que nem eu tinha uma semana passada, e o rapaz teve que desmarcar por causa de voo, aí agora essa semana eu já consegui 2, então, né, daí eu falei, opa, vai dar bom, então. E daí, para gerar mais conteúdo, a gente está usando tudo a mesma plataforma, então o mesmo canal do YouTube, o mesmo Instagram, o mesmo Spotify, por causa disso, para unir força, porque o início é complicado, né? E o fato da internet hoje, a tecnologia em si permite muito isso. No caso, você produzir um conteúdo daqui, ele produzir um conteúdo de lá e vocês usarem o mesmo canal. É muito fácil de você unir forças, né? E baixa muito custo. Por exemplo, o meu canal no YouTube, eu gravava com o meu celular e sem microfone. Primeiro, depois fui lá, comprei um microfoninho lapela, depois outro microfoninho, depois troquei de celular, já escolhi um celular com câmera um pouco melhor e foi indo. Agora, faz poucos meses que aí eu investi numa câmera profissional, microfone profissional. Mas para internet, tu não precisa estar perfeito para começar, porque as pessoas não esperam qualidade de televisão, tanto em conteúdo quanto audiovisual. Então, eu sempre digo que a internet democratizou o acesso à informação, o acesso ao próprio empreendedorismo, né? Hoje você consegue empreender. O custo, por exemplo, para mim, ter um canal no YouTube ativo, meu Deus, não dá 5% do que era o custo para manter a empresa de arquitetura ativa. Então é muito, muito vantajoso, traz muitas oportunidades. Certo. Paulo, e a parte do empreendedorismo com o governo, nós sabemos que empreender no Brasil é totalmente complicado pela alta carga tributária e tem a parte trabalhista também. Eu acho que até tem um ponto assim, que eu acho muito interessante pós-impeachment da Dilma, que no Temer teve uma reforma trabalhista que deixou mais, vamos dizer, leve, talvez seria a palavra, até na parte dos julgamentos, né, que foram acontecendo depois dessa reforma trabalhista, né? Como que você vê isso? Historicamente, o Brasil é um país completamente desfavorável para o empreendedor. Isso são várias questões. São desincentivos do governo. E isso não é questão só de governo de esquerda, de direita. O Brasil é assim, estruturalmente é assim. Muito alto imposto, você paga imposto sobre aquilo que você compra, sobre aquilo que você vende, paga muito imposto sobre o funcionário. É muito burocrático você ter um funcionário no Brasil. São muitos, se você comparar com países como os Estados Unidos, por exemplo, os benefícios, os direitos do trabalhador lá são praticamente inexistentes comparados com o que tem no Brasil. Só que, às vezes, as pessoas pensam, quem tem uma visão mais sindical da coisa vai pensar que, mas lá eles estão desprotegidos. Só que é compensado em outras coisas, né? No fim das contas, a qualidade de vida, o poder de compra do trabalhador médio americano vai ser maior. No caso do Brasil, se burocratizou, se complicou demais e se tornou muito alto o custo para o empreendedor. Isso já é de décadas. Precisaria muito tempo, entrando uma pessoa com uma visão mais de liberalismo econômico, precisaria de pelo menos uns 8, 12 anos de governos com essa visão para conseguir fazer reformas mais significativas. Você comentou o caso do Temer. Eu até assisti uma entrevista interessante dele falando que nesses praticamente 2 anos de governo que ele teve, ele percebeu que ele era odiado por ambos os lados no Brasil. Ele era odiado pelas pessoas que eram contra o PT, pelo fato dele ter sido vice da Dilma, que era do PT, e ele passou a ser odiado pelos petistas porque eles ficaram com a visão de que foi dado um golpe, que também é mais uma narrativa completamente sem sentido. Mas ele aproveitou que ele era odiado por ambos os lados, ele pensou, vou aproveitar a impopularidade para fazer as reformas que eu preciso trabalhar sem pensar em populismo, que é basicamente no que um governo se baseia nas suas medidas. Então ele fez algumas reformas ali que foram importantes para o país, pensando no país. Questão política para ele foram prejudiciais para a grande massa da população, né? Um empreendedor beneficiado diretamente vai enxergar de outra forma. Mas no caso do empreendedorismo, eu vejo que seria preciso transformações muito grandes para que o empreendedorismo no Brasil passasse de ser o governo deixasse de jogar contra e passasse a jogar a favor, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, e você vê na prática os resultados que isso traz. Aqui no Brasil nós temos, historicamente, tem uma visão muito anti-empresário, coloca-se o empresário como o vilão da história,
Governos de direita e governos de esquerda ainda não, mesmo um governo de direita, mesmo um governo mais liberal não consegue resolver isso em tão pouco tempo. E com governos de esquerda, ainda mais com todo esse tempo que nós tivemos governo de esquerda aqui no Brasil, isso se acentuou ainda mais, porque a esquerda tem aquela visão anti-empresário, e mais em benefício do trabalhador, o que, ao meu ver, é uma ilusão, porque lá na ponta da linha, o trabalhador é prejudicado por essas políticas que vão, no fim das contas, diminuir o poder de compra dele e diminuir a qualidade de vida. Mas se você pega o exemplo, aqui no Brasil tem o exemplo do Lula. Isso se aplica para a esquerda no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, o caso do Lula, ele tem uma formação política sindical. Tem entrevista dele em 1979 para Playboy, que ele era líder sindical, conhecido como líder sindical naquele momento, antes de entrar para a política. E ele é o cara que ele falava abertamente que ele adora ser chamado de filho da P por um empresário, que é sinal de que ele está prejudicando o empresário e beneficiando o trabalhador. E aí esse cara hoje está na presidência, sabe? Legítimo são as ideias dele, tem os eleitores dele que concordam com ele, mas o resultado de todas as políticas públicas que eles fazem sempre vão ser pendendo para esse lado anti-empresário. Na visão deles, beneficia o trabalhador. No fim das contas, não beneficia. Se a gente pega o exemplo da regulamentação dos motoristas de aplicativo, né? Quem trabalha com Uber antes tinha um trabalho prático, livre no sentido de liberdade para a pessoa escolher o horário que ela trabalha, muito funcional por conta da tecnologia. Foi um negócio muito bom que surgiu graças à tecnologia. Aí agora o governo pegou e, com essa regulamentação, está tentando sufocar isso. O discurso vendido é de que as pessoas vão ter direito à previdência. O direito à previdência é o direito de pagar imposto. Porque se você comparar, vai pensar na pessoa, mas ela vai poder se aposentar. Se a pessoa trabalha, tem mais liberdade para fazer mais dinheiro agora e fazer uma previdência privada, o resultado lá na frente vai ser muito melhor. Se a pessoa tem mais liberdade agora, pensando num acidente que vai tornar a pessoa inválida, que a previdência também cobriria, a pessoa faz mais dinheiro agora, ela paga um seguro de vida, que vai cobrir em caso de invalidez também. Então você tem dentro da iniciativa privada opções muito mais vantajosas para a pessoa, mas não é vantajoso para o governo. E não estaria mexendo no dinheiro do governo, no nosso dinheiro, na verdade. Exatamente. Não do governo, né? Porque daí se você está indo para a previdência privada, porque um dos nossos maiores custos é a previdência, né? Sim, eu acho que hoje um dos maiores custos, fora a parte dos benefícios sociais e tudo mais, um dos maiores custos do governo é a própria hoje a previdência, né? E é a bomba relógio que está prestes a estourar no Brasil, né? Aproveitando, nós temos nós falamos assim, o real significado do INSS, já que tu falou do INSS, nós falamos, isso não será suficiente. Se você depender só da previdência, não espere muita coisa, né? E daí vamos falar então um pouco sobre investimento, Paulo. O que o Paulo, além de investir em equipamento hoje, né, dentro da empresa, dentro da pessoa física, o que você faz de parte de investimento? Tem investido? Não investe? Eu tenho, como negócio, eu tenho investido dentro de basicamente publicidade dentro da internet mesmo para vender produtos que eu tenho, por exemplo, o e-book. Mas isso não é minha prioridade, sabe? A prioridade é porque a própria produção de conteúdo, o tempo que eu dedico é um investimento, porque eu gero uma audiência que, se eu tivesse, por exemplo, só o escritório de arquitetura, eu ia ter que pagar para aparecer um anúncio, ou pagar para estar no outdoor, pagar para aparecer num evento. E só o fato de eu dedicar tempo para produzir esse conteúdo com o resultado que dá, eu gero aí num vídeo 100 mil, 200 mil visualizações, que já daria uma visibilidade muito maior, pensando em publicidade. Mas ainda assim eu tenho complementado com produtos específicos, como é o caso do e-book. Como pessoa, aí como CPF, eu tenho... Já fiz outros investimentos, já perdi dinheiro, já levei golpe... E agora eu estou investindo em algumas opções mais seguras. Por exemplo, fundo de investimento dentro do próprio banco. Estou optando por essas coisas. Já cheguei a investir na Bolsa de Valores também, mas
hoje, para mim, não tem como, porque não tenho tempo para acompanhar, sabe? Não tem estômago, né? Não tem, porque eu digo assim, para investir na bolsa de valor tem que ter estômago. Ontem foi um dia que... Meu Deus, eu fiz um vídeo comentando sobre ontem. Meu Deus, foi uma das maiores quedas do Japão e hoje, coincidentemente, hoje foi uma das maiores, desde a década de 80, eles subiram 10%, a última vez que eu já vi, já tinha subido 10%. É ter estômago para descer e subir, né? Sim. Uma pessoa que eu sigo e gosto muito, tá aí um conteúdo totalmente à parte, né? O Thiago Leifert, né? Thiago Leifert. Ele, num podcast, ele trazendo, ele não investe no Brasil. Assim, não, nada. Ele falou, todos os meus investimentos estão em dólar, estão tudo lá para proteger da inflação, enfim, de tudo mais, e por causa dos riscos, né? De todos os riscos, não né? Pensando em rentabilidade, né? Pensando em construir proteção capital. Proteção capital a longo prazo, né? Nessa pegada. Mas show! Paulo, estamos aqui chegando então na reta final. Que conversa sensacional. Cara, olha, eu não consigo ter palavras, eu fiquei bobo aqui ouvindo você falar por muitas vezes assim, porque eu volto a frisar, porque eu começo a lembrar, pô, eu olhava esse cara lá dentro do YouTube, velho, e agora eu tô com ele aqui na minha frente, ao vivo, sensacional. Isso pra mim foi uma honra ter você aqui no podcast. Tem alguma coisa que tu acha que faltou a gente abordar aqui, ou que você queira complementar, algo que você quer deixar para a tua audiência também? Esse é o teu momento, Paulo. Só dar um recado final, então, que eu acho que o dia que a população brasileira entender isso, nós vamos mudar completamente o cenário, nós não vamos mais depender dos mesmos políticos que a gente tem hoje, e eu vejo essa única solução para o país se transformar de fato, que é as pessoas se tornarem mais desconfiadas daquilo que ouvem, duvidarem, ouve um político falando, ouve um profissional falando, desconfie, vá lá e busque a informação na fonte primária dela, na origem, fonte com provas, porque se as pessoas passarem a se basear nas próprias investigações para descobrir o que é fato e o que não é fato, elas não vão mais acreditar em nenhum político. Esses políticos não vão mais ter vez no Brasil, não vai mais ter tantos golpes aqui no país, e a gente finalmente vai, em vez de ficar dependendo de acusações mútuas entre políticos e negociações e corrupção, a gente vai pelo menos poder estar discutindo sobre coisas que realmente vão favorecer o país. Sensacional. Paulo, mais uma vez, muito obrigado por determinar esse tempo a nós e ter reservado. Foi uma honra ter você aqui e espero trazer novamente você falando mais um pouco da tua evolução. Muito obrigado, Paulo. Que vai ser uma honra para mim. Obrigado pelo convite. Show de bola. Muito obrigado, Paulo.